estamos em mais uma entrevista do Instituto Kuyper, nessa ocasião tendo a enorme alegria de receber o Dr. Heber Carlos de Campos, uma das grandes vozes que Deus tem levantado em nossa nação em defesa da fé reformada, um dos pioneiros no ensino da teologia reformada numa perspectiva dogmática, um grande escritor que Deus tem usado com muita sabedoria para abençoar não apenas os nossos seminários, aqueles que estão se preparando para o ministério da pregação da palavra no ofício pastoral, mas todos os membros da igreja, as pessoas que Deus tem atraído neste tema. Dr. Heber, é uma alegria enorme tê-lo conosco, além de todas as atribuições que Deus tem me dado, eu tenho a alegria de tê-lo como um dos meus mentores ao longo desses anos de ministério, não apenas aqui no Brasil, mas no tempo no Japão. É um enorme prazer tê-lo pela segunda vez aqui no Instituto Kuyper. Seja muito bem-vindo. Tiago, uma das coisas boas é ver alunos crescendo, desenvolvendo no trabalho do Senhor. E me alegra muito estar com você, que é como um filho para mim, filho para minha esposa, e estar repartindo alguma coisa daquilo que Deus nos deu. Amém. A alegria é toda nossa. Eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco daquilo que nós iremos tratar neste módulo, onde daremos ênfase ao prolegômenos e o porquê, ou qual seria a importância do estudo da palavra de Deus para aqueles chamados leigos na igreja. Durante muito tempo, acreditou-se, mesmo em igrejas confessionais, de que o estudo da teologia, e principalmente teologia dogmática, era algo que se restringia aos pastores ou aos presbíteros que se dedicariam à docência da igreja. Qual é a importância das mais diversas pessoas, dos múltiplos ministérios, estudarem, descobrirem um pouco mais sobre a teologia dogmática? A teologia não é alguma coisa formal. Os que estudam teologia formalmente vão para o seminário, etc. Você tem que gastar dinheiro, você tem que gastar tempo, você tem que gastar fosfatos, você tem que gastar tudo. O interessante é que você da igreja, você que é membro da igreja, poder estudar praticamente a mesma coisa. Se você acha que teologia não é coisa boa e necessária para a igreja, você deve estar muito, redondamente enganado. Por quê? Porque no momento que você abre a escritura e você for comentar alguma coisa que você leu, você vai dar uma interpretação ao texto, você está fazendo teologia, então não tem jeito de escapar. Teologia é o estudo que vamos fazer da revelação de Deus. Então, estude teologia, ou seja, conheça a revelação da Escritura e aprenda a ter uma visão correta, uma hermenêutica, que é a ciência da interpretação, uma hermenêutica boa, que faça com que você aprenda saudavelmente a doutrina de Deus. Quanto a uma matéria estranha, uma palavra estranha que ele mencionou ali, prolegômenos, é uma expressão grega que engloba 3 palavras, quer dizer, as coisas que são ditas antes. Toda ciência tem prolegômenos, que é uma espécie de preparação, de introdução sobre uma determinada matéria. Então, quando vamos estudar teologia, nós temos que ter as coisas que se dizem antes de estudar teologia, a fim de que você tenha uma visão correta e boa de teologia. Durante muito tempo, as dogmáticas, elas tinham o seu início logo com a doutrina de Deus. O quanto esta falta da abordagem do prolegômenos prejudicou o estudo dogmático ao longo da história e o porquê essa ênfase surgiu, principalmente no século passado? Olha, eu creio que a ênfase era mais naquilo que a gente chama de doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja e assim por diante, mas faltava nas dogmáticas uma parte introdutória importante.
Uma das razões pelas quais as coisas são do jeito que são é porque ela já é uma baita de um livro, Isso causa um certo distanciamento. Porque nas sistemáticas clássicas comuns, você vê um pouco de muito. E na minha ênfase, nos meus trabalhos, nos meus escritos, eu procuro fazer muito sobre menos, sobre pouco. E por isso são tantas obras. Por isso que eu específicas. não tenho uma dogmática num livro só, como é comum. Eu tenho tentado falar sobre assuntos de uma maneira mais extensiva, de uma maneira mais profunda. E eu tenho tentado trabalhar com as matérias ou os assuntos que menos têm sido publicados em nosso país e mesmo em língua inglesa. Tentar preencher as lacunas que existem na teologia, de um modo especial aqui no Brasil. Nessa perspectiva, Dr. Eber, é muito comum até um certo preconceito com a teologia dogmática, onde muitos a acusam de ser muito filosófica e pouco bíblica, exegética. Eu sou testemunha por ter quase todas as suas obras e ler. O senhor procura trabalhar muito biblicamente, uma teologia bíblica e uma análise de textos a partir dos seus trabalhos dogmáticos. Okay. Qual é a importância disso e o quanto isso tem mudado a perspectiva do nosso público? Nos séculos XIX e XX, os teólogos sistemáticos sempre falaram muita coisa a respeito de Deus com base naquilo que os heróis do passado tinham. Por exemplo, Lutero, Calvino, Knox, etc., etc. A opinião deles estava presente muito fortemente nas dogmáticas. E quando ia mexer com Bíblia, somente a citação bíblica, o endereço. O estudante deveria então consultar. Havia comentários de todo quanto é tipo de pessoas, os que eram contra, a favor, etc. E a tendência foi de dar uma ênfase ligeiramente, não teológica, mas filosófica. Ao escrever meus trabalhos, eu tenho tentado mudar o modo de operação de como se estudar teologia. Eu tenho feito comentários da Escritura, a Escritura vai registrada nos meus livros e então eu as comento, eu as analiso, então eu saco da Escritura, eu retiro da Escritura a teologia, de tal forma que para mim a sistemática é filha da teologia bíblica, é neta da exegese e não prescinde da importância da história. Os clássicos dogmáticos, então, como eles batizariam as suas obras? São obras de teologia bíblica ou sistemática? Eles que se virem. Eu não tenho nada que dizer, eles podem achar o que quiserem. O que eu estou tentando fazer é fazer uma teologia sistemática comentando a Escritura, trabalhando com a Escritura. A Escritura é a fonte de tudo o que nós cremos. Então, a tentativa minha é tentar entender o que Deus diz na sua palavra. E com isso aproximar todo o público, todos os membros do corpo de Cristo da boa teologia dogmática e bíblica. Doutor, nessa perspectiva, nós não podemos negar que há um interesse crescente de pessoas pela fé reformada, pelo estudo teológico, por assuntos dogmáticos nos últimos anos no Brasil. O quanto o senhor enxerga isso como uma obra de despertamento da parte de Deus no meio da igreja evangélica brasileira? Tiago, eu creio que esse despertamento para o estudo da fé reformada, que é sinônimo, embora não muito simpático em alguns lugares, de fé calvinista,
eu tenho percebido que o movimento é de caráter mundial. Não é que no Brasil eu sou capaz de afirmar, sem medo de errar, que provavelmente seja o movimento teológico que mais cresce. Por quê? No passado, isso há algumas poucas décadas atrás, jamais qualquer um de nós, ministros reformados, seríamos chamados para pregar em igrejas pentecostais ou mesmo neopentecostais. E a coisa está abrindo, Deus está fazendo alguma coisa extraordinária, que tem trazido gente de todas as tradições teológicas para estudar a fé reformada. Alguns deles vão ser reformados, digamos assim, não na sua totalidade, mas pelo menos soteriologicamente. As doutrinas da graça estão sendo estudadas, isso é o que me alegra, e eu tenho muito prazer quando vejo irmãos de outras denominações que, lendo a Escritura, começam a questionar algumas coisas da sua tradição teológica e começam a ver as coisas de uma cosmovisão diferente, uma perspectiva diferente. E eu agradeço a Deus por esse movimento que acontece muito aqui no Brasil. Nós temos lá no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper uma porção de gente de outras denominações. Isso está acontecendo ao redor do mundo. Deus está unindo o seu povo pela teologia, ainda que esteja longe de uma união completa. Bem, essa é a primeira parte da nossa entrevista com o Dr. Heber Carlos de Campos. Nós continuaremos com esse bate-papo abençoado acerca deste tema fundamental da teologia dogmática.